uma palavra impossível. Quando eu prometo é pra cumprir, sou infalível. Me diz quando eu errei, me equivoquei. Me diz, estou contigo no deserto lado a lado. Quero que você preste bastante atenção e dê ouvido para a palavra, por gentileza. Esta carta de Paulo aos Filipenses é algo que me chama muita atenção. Porque aqui a gente vê o amor do apóstolo pelos filipenses. Paulo, nesta ocasião, ele está preocupado com a igreja. Ele está preocupado com os irmãos que estão na cidade de Filipos. Esta cidade, ela era próspera, tinha muita condição financeira. Os irmãos não passavam a questão da dificuldade na obra missionária, pois a igreja tinha recursos para sustentar os irmãos. Não é à toa que na maioria das vezes, esta cidade também, ela teve das ofertas dos irmãos, que pôde ajudar outras congregações, vamos dizer assim, outros irmãos que faziam parte. E o apóstolo Paulo aqui, ele não estava preocupado, não somente com essa questão, mas a preocupação do apóstolo era que havia contenda entre duas pessoas nesta região. A cidade de Filipos recebeu este nome porque o apóstolo Paulo, na maioria de suas viagens, ele passou por algumas cidades, e uma das cidades que ele passou foi esta. E quem conhece a história do apóstolo vai entender que desde o começo, antes de ele se tornar Paulo, ele era Saulo, perseguidor da igreja de Cristo. Todas as vezes que a gente lê sobre a história de Paulo, que a gente estuda sobre a história de Paulo, a gente se emociona muito, porque o mesmo perseguia a igreja de Cristo. Quando Lucas ele vai narrar sobre a vida de Paulo, mesmo escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Porque se você pegar os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, se você pegar o evangelho de Mateus para estudar, você vai ver um gentil escrevendo de gentil para gentios. Se você pegar o evangelho de Lucas, você vai ver ali um gentil também escrevendo de gentil para gentios. É por isso que na maioria das vezes Lucas ele narra essa história de uma forma bem elaborada, para que os leitores que vão estudar esta palavra consigam entender e ter um conteúdo bem apurado daquilo que ele está estudando. O evangelho de Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 1 até o 5, salvo engano, vai dizer: tendo por muito empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumprira, segundo os mesmos transmitiram e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim convenientemente descrever a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo já me informado minuciosamente desde o princípio acerca das coisas que nela está escrito. Quando Lucas faz menção do nome Teófilo, Lucas está fazendo menção de um nome que aparece 2 ou 3 ou 4 vezes. Este homem por nome Teófilo era o mesmo que pegava as cartas que era escrita pelo apóstolo Paulo e passado para a mão de Lucas, e ele levava estas cartas para sustentar, para apoiar, para edificar, para levantar os irmãos que agora estão sendo castigados pela perseguição. Falar de obra missionária não tem porquê, aleluia, a gente não falar desta, vamos dizer assim, desta grande mensagem que está aqui no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Porque nesta ocasião, a igreja de Cristo está severamente sendo castigada, pois o tirano que agora se levantou nesta ocasião está castigando, está oprimindo, está castigando a igreja de Cristo sobre a terra. Nesta ocasião aqui o apóstolo Paulo vai escrever esta carta, e quando eu estava estudando o livro de Coríntios, eu consegui entender que na maioria das vezes a preocupação de Paulo era com os irmãos que estavam ali sendo
sendo oprimido. Todas as vezes, na maioria das vezes em que o apóstolo Paulo escrevia alguma carta para os irmãos, ele perguntava de Lucas como é que estava a igreja de Cristo sobre a terra. Entenda, meus irmãos, que nesta ocasião em que Paulo vai escrever esta carta aos Filipenses, ele está preso, ele está encarcerado, e na maioria das vezes quem está encarcerado não tem oportunidade de saber o que está acontecendo do lado de fora. Apóstolo Paulo nesta ocasião está preocupado com a igreja de Cristo. Entenda que a convenção de Paulo foi algo muito extraordinário, aleluia, quando Jesus Cristo, depois de ter passado 40 dias aqui na terra com os discípulos, depois de ter ressuscitado ao terceiro dia, ele disse: ficai em Jerusalém até que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Escuta para você entender, quando Jesus passou 40 dias, e nesta ocasião de 40 dias em que Jesus passa sobre a terra, ele diz para os irmãos continuarem perseverando. Eu entendo que Jesus, quando ressuscita, Maria Madalena vai até o sepulcro onde Jesus estava, e há algo que me chama a atenção, e nós vamos estar aqui dentro do conteúdo desta palavra. Quando ela corre para dentro do sepulcro, ela encontra o lenço, aquele lenço que foi colocado sobre Jesus Cristo quando ele estava morto. Ela encontra aquele lenço dobrado, bem bonitinho, no cantinho. Ela volta correndo e diz: roubaram o corpo do mestre, levaram o corpo do mestre. De repente se levanta Pedro, se levanta João, dizendo: mas como que roubaram o corpo do mestre? Tu estás louca, mulher. E ele sai correndo para lá para ver se realmente tinham roubado o corpo de Jesus. De repente, no meio do caminho, eles começam a conversar, dizendo um para o outro: rapaz, Jesus disse que ao terceiro dia ele ressuscitaria e que algo extraordinário ia acontecer. Escute para você da glória, quando eles vão se aproximando, que eles topam o lenço dobrado, eles entendem que ali Jesus vai retornar. Todo judeu que convida alguém na sua casa para comer na sua casa, e que esta pessoa é convidada para ir na sua casa, ele pega um lenço, e esse lenço simboliza algo. Este lenço colocado sobre a mesa, quando ele coloca o lenço sobre a mesa, e quando a visita que for convidada para estar na casa daquela pessoa na ocasião, e quando aquela pessoa sai, quando aquela pessoa vai embora, ele pega o lenço, e se ele deixar o lenço dobrado, é porque esta pessoa retornará novamente. Sabe o que eu quero dizer para você nesta tarde, só para você da glória? Jesus está dizendo para cada um de nós: eu fui, mas em breve eu retornarei. Oh glória! Deixa eu pregar a palavra de Deus aqui nesta tarde. O lenço, quando eles viram aquele lenço, naquela ocasião em que Jesus deixou aquele lenço dobrado, ele estava dizendo: olha, eu fui, mas eu vou retornar para vir arrebatar a minha igreja sobre a terra. Oh, maravilha de Deus! Deixa eu aproveitar este tempo, meus irmãos, para pregar o evangelho de Jesus Cristo. Nesta ocasião, o apóstolo Paulo, antes da sua conversão, antes de chegar até aqui, a esta carta de Filipenses, os irmãos perseveraram 40 dias. Eles ficaram aguardando ali com Jesus. Quando Jesus sobe para os céus, eles ficaram aguardando a promessa. No livro do profeta Joel, vai começar a dizer e vai profetizar para a igreja de Cristo sobre a terra, que toda a carne será cheia do Espírito de Deus. E a Bíblia diz em Atos 2, versículo de número 1, que estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e aqueles que estavam reunidos, preste atenção, eram 500 pessoas, mas só 120 perseveraram. Tem alguém aqui comigo nesta tarde que está entendendo o evangelho de Cristo? Muitas das vezes você começa com 10, mas no final termina com 3. Por que, pregador? Porque perseverar não é para todo mundo, perseverar não é para todos. É por isso que Mateus capítulo 24, versículo de número 13 diz:
aquele que perseverar até o fim, este será salvo por Jesus Cristo. Levante a sua mão aqui nesta tarde, você que me assiste aqui através do canal oficial do Cimiso. A tua perseverança vai te levar para algum lugar. Ah, pregador, mas ninguém acredita em mim, ninguém apostou em mim. Isaías 41 versículo 13, a Bíblia diz que ele era antes, e ele te conhecia, e ele já sabia, e operando ele, ninguém vai impedir o agir de Deus sobre a terra. Isaías 41 versículo 10, a Bíblia diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Sou eu quem te levanto, sou eu quem te sustento com a destra da minha justiça. Envergonhado e confundido serão todos que se levantarem contra ti, serão reduzidos a nada como coisas que não é nada, e os que contender contigo vai perecer na minha presença. Eita, glória a Deus. E eu tomo o raciocínio, meus irmãos, para dizer que na convenção de Paulo foi algo extraordinário. Ele vai com uma carta assinada para a cidade de Damasco. No meio do caminho, ele está com uma carta assinada por o principal dos sacerdotes, que tinha sobre as suas mãos 18.000 judeus, a qual ele tomava de conta. Ele vai com aquela ignorância dentro do seu coração, com aquela prepotência dentro de si, mas no meio do caminho Jesus vai ter um encontro. Ele vai ter um encontro com Jesus. Não é arcanjo, não é serafim, não é querubim que vai se apresentar a ele, ao dono da igreja a qual ele estava perseguindo. Eu já quero mandar um recado aqui nesta tarde, começo de noite. Se o diabo pensa que ele vai parar a obra de Deus missionária sobre a terra, eu tenho uma mensagem de Deus para deixar aqui nesta tarde. Queira o diabo, queira não, o que Deus projetou para a tua vida, não tem capeta do inferno que impedirá o agir de Deus. A palavra do Senhor é bem viva e eficaz. Ela é mais cortante que qualquer espada afiada. Ela penetra, ela entra, ela corta, ela divide entre alma, juntas e medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Escute, para você entender. O apóstolo Paulo, na ocasião, Saulo vai ter um encontro com Jesus Cristo. O Senhor vai parar ele, vai tirar ele da sua posição que ele exerce. O Senhor vai dizer para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Ele cai do cavalo. O cavalo significa posição, autoridade. Mal sabia ele que de perseguidor ele vai passar a ser perseguido. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, isso aqui é muito profundo. Falar de obra missionária, não tem por que não falar do nosso Senhor Jesus Cristo, dos apóstolos que foram levantados por Ele. Que alegria, que privilégio poder falar desse Deus tão poderoso. Quando Ele recebe ali, quando ele tem um encontro ali com Jesus, ele fica cego durante 3 dias. Quantos dias? 3 dias. E nesta ocasião Deus levanta o homem para ir até ele. Quando o Senhor diz para esse homem: vai até aquele servo, porque ele é para mim alguém que eu escolhi. Aí aquele homem que o Senhor fala com ele, ele diz: Senhor, eu não vou lá não, porque aquele homem lá é Saulo de Tarso, ele é perseguidor da igreja, não vou orar por ele não. O difícil é orar por quem nos persegue, o difícil é orar por quem nos caluneia, o difícil é orar por quem não acredita, o difícil é orar por aqueles que não acreditam que Deus vai te levantar sobre a terra. Eu já quero entregar a primeira palavra profética desta noite, desta tarde, começo de noite. Jeremias capítulo 1 versículo 5. A palavra do Senhor diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar alguém das minhas mãos, operando ele, mas ele também te escolheu desde o ventre da sua mãe. Tu és escolhido, separado pelo Senhor Jesus Cristo.
Escute isso aqui, Jeremias capítulo 1, versículo 19. A Bíblia diz: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Ninguém para a igreja de Cristo sobre a terra. Ninguém para a noiva do Cordeiro sobre a terra. Ninguém para o chamado de alguém sobre a terra. Ninguém para o propósito de Deus sobre a terra. Ninguém para o sonho que Deus projetou para ti sobre a terra. Eita glória! Aleluia, Jesus. Eu ainda tenho bastante tempo para dizer para você que Jesus te escolheu. E se tu é escolhido, pode ter certeza de duas coisas: Ele vai te capacitar, Ele vai te honrar. É por isso que na maioria das vezes, quando os apóstolos de Cristo pregoavam, quando eles entenderam que o evangelho de Jesus Cristo é poder, é unção, é glória, eles começaram a entender. É por isso que Pedro, por onde ele passava, a sua sombra curava os enfermos. É por isso que o suor do apóstolo Paulo curava os enfermos. É por isso que quando João pregou, oh glória, quando ele foi lançado dentro de um tacho de óleo quente, alguém olhou e disse assim: vai morrer, não vai viver. De repente ele se levanta, oh glória, cheio da autoridade de Deus, porque o óleo que está sobre ele é mais poderoso. Tem alguém comigo aqui nesta tarde? Tem alguém comigo aqui nesta tarde? Vai glorificando. Se coloca de pé, por gentileza. Você que está sentado, se coloca de pé, por gentileza. Ainda tenho bastante tempo, mas eu quero liberar uma palavra profética aqui de Deus para a tua vida. O apóstolo, aleluia, depois de convertido, depois de transformado, depois de liberto, ele recebe uma autoridade de Jesus Cristo. E ele começa a pregoar, ele começa a falar de Jesus, ele começa a pregar o evangelho, ele começa a anunciar a vinda de Cristo sobre a terra, a volta de Cristo sobre a terra. Ele começa a pregar o evangelho de uma forma extraordinária. Por onde ele passa, sinais e prodígios acompanham o seu ministério, milagres são notórios. É por isso, meus irmãos, que na preocupação do apóstolo Paulo com a igreja de Cristo sobre a terra, ele escreve uma carta para os irmãos de Corintos. Ele diz para Lucas: Lucas, eu estou cansado. Lucas, minhas mãos estão cansadas, meus pés estão cansados, minhas mãos estão cansadas, minhas costas estão cansadas. Mas não importa as injúrias, as perseguições, as necessidades, por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa. Tem alguém aqui entendendo? O poder de Deus se aperfeiçoa. Oh glória, oh glória. Pegue na mão desta pessoa, sacode ela aí, por gentileza, e diga para ela: não é na tua força que Jesus vai operar, não é na tua força que Jesus vai agir, é no meio das tuas fraquezas que Ele vai manifestar a sua glória. Eita glória, tem alguém aqui entendendo? Tem alguém aqui entendendo? Tem alguém aqui entendendo? Tem alguém aqui entendendo? Eu vim pregar a palavra aqui, irmão. Eu não vim contar história. Eu vim falar de Jesus Cristo, que transforma, liberta, cura e ainda batiza com o Espírito Santo. Eita glória. É por isso, meus irmãos, que a preocupação do apóstolo não era somente com as ofertas, era com as contendas que estavam tendo entre os irmãos. Tu quer ver acabar com a obra missionária? É contenda dentro da igreja. Tu quer ver acabar com o propósito de Deus? É contenda dentro da obra do Senhor. Mas eu tenho uma mensagem de Deus e um recado para Satanás. Toda obra hereditária do diabo, ela está caindo por terra nesta tarde. Todo projeto maligno de Satanás, ele cai por terra neste momento, em nome de Jesus. Eita glória. Ainda de pé, eu quero que você escute. O apóstolo está sendo tremendamente usado por Deus.
ele está cheio do Espírito Santo. Aleluia, mas ele não é isento de passar perseguição sobre a terra. É por isso que eu entendo que o Salmo, quando Davi escreve, profeta, o Salmo de número 142, eu entendo a preocupação de Davi quando Absalão está perseguindo Davi. A sua própria casa se levantou contra ele. Na ocasião ele escreve o Salmo de número 142. Ele escreve dizendo: ao Senhor eu ergo a minha voz, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante ele a minha queixa, em sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmoreceu o espírito, conhece a minha vereda, no caminho que eu andava me oculto armadilhas. Olha a minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Refúgio me faltou, mas a ti eu clamo e digo: tu és a minha porção na terra dos viventes. Atende o meu clamor, porque estou muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque sou mais forte do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome, Senhor. Eita glória. Tem glória aqui, tem glória aqui. Tem glória aqui. Você pode adorar Ele por um segundo, por um minuto. Você pode expressar a Ele o teu glória, a tua gratidão. Você está diante daquele que vive, diante daquele que reina, diante daquele que pode todas as coisas. Eita glória, Jesus. Eu aproveito esse meu resto de tempo que ainda me sobra. Meus irmãos, é por isso que nesta ocasião, quando ele escreve esta carta para os filipenses, ele vai escrever dizendo, e eu vou dizer isso aqui com autoridade para os irmãos. Eu vou dizer isso aqui com autoridade para os irmãos. Se tu pegar, tu vai dar glória. Aquele que começou a boa obra, oh glória. Vou repetir mais uma vez. Aquele que começou a boa obra, ele aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Levante a sua mãozinha de adorador para o céu. Urai, adarabaracanjo, ré. Levante a sua mãozinha de adorador para o céu. Ninguém vai impedir a obra que Deus começou na tua vida, pregador. Você que está aí no meio, levita, que nunca cantou, que nunca fez uma viagem missionária. Você que me assiste, ninguém vai impedir a obra de Deus na tua vida. Ninguém vai impedir o propósito de Deus na tua vida. Quando ele entendeu que Jesus era o grandão, que Jesus era o poderoso, ele entendeu o propósito da igreja sobre a terra. O evangelho é antagônico à razão humana. No evangelho quem chora é feliz. No evangelho o menor é maior. No evangelho quem se humilha, Deus exalta na terra. Oh glória. Oh glória, vim liberar uma porção de Deus aqui. Se você acredita, já tem alguém aqui atrás entendendo o que Jesus está falando, o que Jesus está dizendo. Talvez você chegou aqui cansado, desanimado, mas recebe agora uma unção poderosa da palavra de Deus. Se tem alguém aqui que acredita e vai receber algo da parte do Senhor Jesus Cristo, seja tocado agora pela palavra de Deus. Eita glória, Jesus. Oh maravilha, maravilha, maravilha. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor dos exércitos. O nome dele é Jesus. Olhe para cá. O nome dele é Jesus. É o J de justo, justificador. É o E de excelente, eterno, eminente. É o S de santo, santificador. É o U de único, ungido, filho de Deus. E o último S é santo, santo, Senhor dos senhores e santíssima trindade. Eita glória, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Eu estou sentindo a graça, a presença de Deus neste lugar. Eu vou te dar um minuto aí para você adorar Jesus. Eu vou te dar um minuto aí. Se tu veio aqui adorar Jesus Cristo, então deixa Ele te usar nesta tarde. Oh glória.
Tem alguém aqui, já tem Deus renovando ali, ó. Deus já está renovando ali no meio ali, ó. Jesus já está renovando, já escuto línguas estranhas aqui, meus irmãos. Oh, glória, é bom quando a palavra ela sai e ela penetra, ela entra, ela faz, ela opera, ela realiza. É a palavra que faz, é a palavra que opera, é a palavra que realiza, é a palavra que liberta, é a palavra que sara, é a palavra que levanta, é a palavra que edifica, é a palavra que modifica, é a palavra que traz a essência. Eita glória. Tem alguém aqui que tem um chamado de Deus aqui? Levante as suas mãos o mais alto que você puder. Mão levantada é sinônimo de vitória. E eu libero aqui uma palavra de Deus para a sua vida. Mão levantada é sinônimo de vitória. Jesus está te renovando, ó glória. Esta irmã aqui de preto aqui, eu quero aproveitar esse tempo que ainda me resta. Você, minha querida, olhe para este humilde servo, levante a sua mão para o céu. O Senhor Deus manda eu lhe dizer, e preste atenção no que eu vou lhe dizer. Daniel 2:22, a Bíblia diz que o Senhor revela o oculto e o escondido, sabe quem está em trevas e com ele mora a luz. O Senhor diz que tu serás alguém que será levantado nesta geração para fazer a diferença. Eu te trouxe aqui. Tu pensa que eu não vi a batalha que tu teve de lá para cá? Tu pensa que eu não vi a guerra que tu teve dentro de ti? Por isso eu te digo, falo contigo publicamente para tu saber que eu sou Deus ainda no teu ministério. Te levantarei sobre esta terra para tu saber que eu sou Deus. Há uma unção que te envolve agora, uma unção que te envolve agora, uma unção que te envolve agora. Olha aí, ó. Pega esta unção, porque ela fará parte do teu ministério sobre a terra. Tem alguém aqui, aleluia. Só você que vem adorar. Solta um grito de glória bem forte. Então Deus me disse assim: eu não conheço a palavra impossível. Quando eu prometo é pra cumprir.